Queridos irmãos, muito bom dia, que bom recebê-los aqui na nossa casa. Também cumprimentamos quem nos acompanha pelo Face, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nesta semana nós reiniciamos os nossos estudos de forma online. Então foram distribuídos aí nos grupos de estudos no WhatsApp as orientações para os estudantes. Fica o convite para que todos possam acessar as suas aulas online, tanto na quinta de noite quanto no sábado à tarde. Se alguém tiver com dificuldades ainda para acessar, convidamos que entre em contato com os seus facilitadores ou com o pessoal da casa para poder receber as orientações e acompanhar de uma forma mais presente os estudos que estão sendo feitos. Para a nossa harmonização, então, vamos ver o que Lourival Lopes nos diz em Sabedoria Todo Dia. Automatize os pensamentos positivos. Eles podem ser espontâneos, pois voltam, fortalecem-se e tomam conta do cérebro. Não é espontâneo o estômago digerir os alimentos, o fígado diluir as gorduras, o sangue circular e o pulmão encher-se de ar? Também o cérebro trabalha os pensamentos e habitua-se ao que é positivo e verdadeiro. Pense positivo, amoroso, alegre, frequentemente, para tornar essa prática comum, quase como trocar as marchas de um carro. Corte o negativo. A mente boa dá paz ao coração. Então, embalado por essas belas palavras, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, tanto quem aqui está presente quanto quem nos acompanha pela internet, elevando o nosso pensamento ao alto, que possamos imaginar a figura bondosa do nosso Mestre querido, Jesus, amado Mestre, que nos recebe mais uma vez nesta casa, com os braços abertos, pronto para nos acolher. Neste momento em que nosso coração dói pelas notícias inúmeras que chegam de companheiros que retornam à pátria espiritual, de uma forma, quem sabe, não tão usual, mas compreendendo que as leis divinas se fazem presentes em todos os momentos, que a justiça do Pai governa todas as nossas atividades, governa toda a nossa encarnação. Nós elevamos o nosso pensamento a Jesus em busca de um consolo, em busca de um fortalecimento, para que possamos prosseguir fazendo a nossa parte, plantando as nossas pequenas sementes, tendo os nossos atos fortalecidos pelo amor de Jesus, pela bondade do Pai, e que esses atos possam refletir em cada um de nós esta presença divina que se faz tão necessária em nossas vidas. Que a Tua paz, Mestre querido, possa nos acompanhar neste momento, que possamos fortalecer a nossa esperança de dias melhores e que possamos bem absorver os ensinamentos que aqui serão repassados. Que assim seja. Queridos irmãos, então hoje João vem nos responder a pergunta: a esperança é a última que morre? Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o nosso muito bom dia a todos. É com renovada alegria no coração que nos encontramos uma vez mais nesta casa de orações e de trabalho, aonde todos nós nos sentimos acolhidos, envolvidos nas vibrações benéficas dos benfeitores espirituais que dirigem esta instituição e que desde o momento em que adentramos as portas dela,
estão direcionando para cada um dos nossos corações as vibrações benéficas de consolação, de paz, de fortalecimento do corpo e da alma. E que todos nós que aqui nos encontramos presencialmente neste momento, possamos nos unir a esses benfeitores e que possamos, com os nossos mais puros sentimentos, irradiar essas vibrações que aqui recebemos a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham através das mídias, do Facebook, do YouTube, e das suas casas, de seus lares, pela bondade desses corações, nos recebem nesta manhã também, para, junto conosco, nos instruirmos no tema que vamos abordar na manhã de hoje. Que essas vibrações possam penetrar a esses irmãos também, que todos nós possamos ser fortalecidos, amparados, consolados e esclarecidos pela luz benéfica da doutrina dos Espíritos. Meus amigos, o tema que trouxemos para abordar na manhã de hoje é um tema bastante oportuno para os momentos que a nossa humanidade terrena está vivenciando. Traz por título: A esperança é a última que morre? É um questionamento que nos propõe profundas e sérias reflexões, aonde cada um de nós deve fazer esse questionamento para si mesmo. Como anda a nossa esperança? Como andamos nós diante das situações coletivas de prova que a humanidade está passando, com o Covid-19, que assola os nossos corações, que nos leva muitas vezes a provas e a testes de resistência moral e até mesmo de resistência física muito elevados, aonde, se nós não tivermos um esclarecimento lúcido, nós poderemos, qualquer momento da nossa vida, especialmente agora, passar por situações muito desesperadoras e que não vão nos auxiliar em nada, muito pelo contrário. Ao invés de nos auxiliar, quando nos desesperamos, nós nos tornamos mais vulneráveis, mais frágeis, mais suscetíveis de outras tantas moléstias do corpo e da alma. Desequilibrarmos o organismo, diminuirmos o nosso sistema imunológico, e às vezes nem vai ser o Covid-19 que vai nos assolar, mas sim outras moléstias, outros distúrbios, especialmente psíquicos, da alma. E para isso, então, que todos nós devemos nos fortalecer. E a doutrina dos Espíritos, como consolador prometido por Jesus, ela tem os ensinamentos necessários, ela tem as consolações necessárias para nós entendermos essa situação que passamos, aproveitarmos dessa situação em que estamos vivenciando. E aqui nos referimos no termo aproveitarmos, que parece soar estranho, especialmente para aqueles que estão tomando contato com a doutrina espírita e com as mensagens que as palestras nos proporcionam absorver. Pode soar estranho aproveitar deste momento, mas para aqueles de nós que já temos um contato mais íntimo com a doutrina espírita, não estranhamos esta palavra aproveitarmos, porque é isso que devemos fazer neste momento. Essas situações de provação que geram a luta, que geram
a aflição, muitas vezes, elas nos fazem refletir muito. E se nós observarmos as situações que estão acontecendo e aprendermos com elas, desenvolvermos muitas coisas que precisamos desenvolver e que ainda por fraqueza espiritual, porque somos espíritos ainda em caminhada evolutiva, somos espíritos que estamos ainda desenvolvendo muitas virtudes que são necessárias serem desenvolvidas, e que somos espíritos imperfeitos, sim. Se não for nessas situações de luta, de aflição, muitas vezes de dor própria ou de algum familiar que gera dor para nós também, nós acabamos passando a vida sem desenvolver essas questões de virtudes, de aprendizados que nós necessitamos para o espírito. Então, que nós possamos aproveitar deste momento, aproveitar para aprendermos, para desenvolver virtudes que estão em germe conosco. Todas elas estão em germe, a semente está nos nossos corações. O semeador já semeou essa semente, elas estão conosco. Agora, a terra que o nosso coração vai oferecer, fazendo aqui um paralelo à parábola do semeador, a terra vai ser fértil ou pedregosa ou com espinhos, dependendo de nós. Quantos de nós, meus amigos, que hoje estamos beneficiados pela misericórdia de Deus e presenciando este momento de aprendizado, quantos de nós pensávamos mais seriamente na solidariedade com o próximo? Quantos de nós nos importávamos um pouco mais com as dificuldades, mesmo materiais, daqueles que convivem na sociedade conosco? E que depois do Covid-19 e de todas essas situações que vivemos, resultantes desta luta contra esse vírus, nos tornamos mais solidários. Colaboramos um pouco mais com as campanhas de alimentação, com as campanhas de arrecadação de situações diversas, como roupas e outras tantas, que quando não tínhamos essa situação, nós nem pensávamos muito seriamente sobre isso. E hoje nos toca mais o coração. Então são formas de aprendizado que nós estamos vivenciando agora, mas que se nós deixarmos a esperança diminuir em nossos corações, desfalecer nas nossas vidas, vai tornar-se muito mais difícil de nós obter esses ensinamentos e esses aprendizados. Narra-nos uma história da mitologia grega que muitos de nós devemos conhecer, provavelmente, sobre Pandora e sobre a caixa de Pandora. Pandora teria sido, segundo uma das tantas versões que tem desta história, teria sido a primeira mulher criada por Zeus, o deus do Olimpo. E esta primeira mulher foi criada exatamente porque Zeus estava chateado, estava bravo com um dos titãs chamado Prometeu, que estava vivendo na humanidade, então, para auxiliar o homem. E Prometeu pegou o fogo, que era um recurso único e exclusivo dos deuses, e trouxe para os homens aqui na terra para que eles pudessem dominar a natureza. Os deuses ficaram possessos com isso, e então criou-se Pandora, e Pandora veio para a humanidade com esta caixa, chamada Caixa de Pandora, com a recomendação de que nunca deveria ser aberta esta caixa. Dizem os gregos que Pandora, por curiosidade, não aguentou ficar com a caixa fechada e resolveu, dali um tempo, abrir a caixa. Quando ela abriu a caixa, ali estavam todas as mazelas, todos os males, todas as dores que afligem o ser humano.
E assim então os deuses vingaram-se dos seres humanos. Mas um Deus compadecido de Pandora, observando ela ter ficado bastante envergonhada de ter aberto a caixa, que não era para ela abrir, permitiu que ela fechasse a caixa antes que o único antídoto para todos esses males saísse dali, que era a esperança. Então a esperança ficou como o antídoto que, quando nós, seres humanos, buscássemos nos dessedentar deste antídoto, nós seríamos capazes de enfrentar todos os males que assolam os nossos corações. Esta pequena história, ela reflete bastante ensinamento, e para nós espíritas, nós temos que buscar nesta caixa de Pandora, no ensinamento da doutrina, e mais exclusivamente na terceira obra da codificação da doutrina, que está à disposição de todos nós, chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, que é o ensinamento de Jesus, que é a boa nova trazida para nós, seres humanos, que encarnamos aqui na terra pelo Mestre de todos nós, chamado Jesus. O Evangelho é uma luz, é um sol de consolação e de esperança para os nossos corações. E nós, meus amigos, que conhecemos a doutrina espírita e buscamos neste ensinamento de Jesus, segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque são os ensinamentos do Cristo que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sob a inspiração dos espíritos superiores, responsáveis por esta estruturação deste corpo doutrinário de ensinamentos sublimes, colocaram em cima dos ensinamentos de Jesus instruções, ensinamentos para trazer a beleza e a consolação do Evangelho para os dias atuais, para tornar lúcido, compreensível para as nossas inteligências. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bastante conhecido de todos nós, chamado Bem-aventurados os aflitos, para nós que temos esta oportunidade de conhecer este capítulo com as instruções dos espíritos superiores em cima do ensinamento de Jesus, eles não trazem nada de novidade. Nada. Até porque seria impossível trazer novidades em cima do ensinamento daquele que foi e que é o espírito mais elevado que encarnou no planeta Terra e que nós conhecemos por Jesus. Mas eles pegam esses ensinamentos e decodificam para o nosso dia atual. Adequam para as situações diárias que todos nós vivenciamos, de luta e de aflição. E por isso este capítulo, além de nos consolar, nos esclarece, desperta, desabrocha em nós a esperança. Porque qualquer que seja a luta vivencial que estejamos no momento passando, e muitos de nós passamos, estamos num mundo de expiações e provas ainda, embora, conforme a instrução dos amigos espirituais, passando para uma fase nova daqui a alguns tempos. Neste momento estamos numa verdadeira transição planetária de expiações e provas para mundo de regeneração, aonde as misérias, as dores, as lutas vão diminuir de forma bastante acentuada. Mas neste momento de transição, ainda somos expiação e prova, essas lutas, essas aflições são comuns no nosso dia a dia. Quem de nós pode gabar-se de até o momento atual não ter passado por algum momento de luta na sua vida, de dor, e que pode ter gerado um certo desespero em nossos corações? Agora, quando nós formos estudar, refletir, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos entender muitas coisas que acontecem na nossa vida e o porquê que estão acontecendo.
o que é bastante proveitoso para nós. Porque quando nós passamos por situações que geram aflição para a nossa vida e não sabemos o porquê, essas aflições têm uma sobrecarga e um peso muito maior. Agora, quando nós entendemos, conforme os princípios da doutrina espírita, o porquê que podemos estar vivenciando essas situações, mesmo que elas não vão deixar de existir, porque são necessárias. Por exemplo, às vezes é uma doença, pode ser nossa própria, pode ser de um familiar querido e estimado por nós. Uma doença, ela traz bastante aflição para nós. E se nós não tivermos um lúcido conhecimento de entender por que nós temos que vivenciar doenças, às vezes doenças que têm origem desconhecida para nós, nos cuidamos, nos preservamos, nos precavemos de todas as formas, e mesmo assim a moléstia nos visita. Aí nós ficamos pensando, mas por que estou passando por essa situação? Quando é conosco já dói. Imagina quando é com um familiar. Imagina quando é um filho. Imagina quando é o pai, a mãe. A dor se torna maior. Mas com a luz da doutrina espírita, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos entender que muitas delas têm causas anteriores de terem surgido na nossa vida, mesmo nós tomando todas as precauções necessárias, mesmo nós nos esforçando para viver uma vida pautada e regrada nas coisas corretas, no cuidado da saúde, no procedimento adequado, porque às vezes trazendo arraigado conosco algumas compreensões de que se nós vivermos uma vida pautada no bem, no justo, no correto, Deus nos beneficiaria com saúde, com progresso, com sucesso. E aí nós vemos vivendo a vida assim, daqui a pouco a doença nos visita e pensamos, mas por que isso? E aí nós vamos lá no Evangelho e ele vai nos explicar que através do princípio fundamental da doutrina da reencarnação, nós já vivemos outras vidas, nós já tivemos outras oportunidades de estar ligados ao corpo em outras épocas da humanidade, em outras situações familiares, sociais, em outros locais do mundo, em outras culturas, o que vai enriquecendo-nos como espírito, mas que também pelo procedimento muitas vezes inadequado, pelo uso inadequado do livre-arbítrio, nós acabamos nos prejudicando, nós acabamos prejudicando pessoas que viveram conosco, usando mal muitas vezes a própria saúde para a vida diária, e através disso gerando compromissos com a nossa consciência e automaticamente com a lei de Deus, pois os espíritos superiores nos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência. E Deus, pela bondade, pelo amor que sente por nós, nos oportunizando através da reencarnação, termos outras vidas como essa que estamos tendo agora, que não é a primeira, nesta vida nós planejamos desenvolver esta doença para saldar o débito que nós arrecadamos com o mau uso de muitas vezes a saúde, a situação material, a família, enfim, todas as coisas que recebemos para vir para o mundo físico. Quando nós temos uma explicação desse porte, embora nós vamos sentir igual a doença, que foi o exemplo que citamos aqui, que estamos vivenciando, nós vamos começar a entender, mas então Deus não é injusto. Deus é bom e é misericordioso e me oportunizou através desta situação de doença, minha ou do familiar, como citamos anteriormente, saldar um débito que eu mesmo tinha adquirido. E assim vão as explicações neste capítulo, que vão nos consolar e vão desenvolver a esperança em nós. Agora temos que falar alguma coisa aqui também sobre a questão da esperança, que nós fomos aurir de um filósofo, professor e doutor e que tem grande conhecimento, embora não seja espírita,
chamado Mário Sérgio Cortella. Alguns de nós já devemos ter observado, ele tem várias palestras no YouTube, é uma pessoa com grande conhecimento, e quando ele fala sobre esperança para nós, ele nos chama a atenção, e particularmente para este que no momento está vos falando, trouxe um ensinamento que eu não sabia, que nós devemos buscar a esperança, mas a esperança que vem do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Que existe uma diferença fundamental. Porque quando eu espero, eu não preciso fazer mais nada. Eu sento e espero que a minha situação melhore. E aí eu transfiro a responsabilidade desta melhora para outras pessoas. Ah, eu não estou bem porque a minha esposa não me trata bem. Ela tem que melhorar para que eu possa ficar melhor. Eu não estou bem porque o meu trabalho não é aquele que eu gostaria de ter. Aí eu sento e espero que meu trabalho melhore, porque os meus colegas têm que melhorar, porque o meu patrão tem que melhorar. Ou se eu sou o patrão, porque o meu funcionário não trabalha bem. E eu fico esperando que a situação melhore. Quando o verbo esperançar diferencia-se radicalmente do esperar, porque quando nós esperançamos, nós estamos buscando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos movimentando para sair da situação que está incômoda para nós. Então é fundamental sabermos esta diferença. Esperança de esperançar, de buscar, de ir atrás. E nos servindo do Evangelho também, quando Jesus dizia: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Nos dizendo que nós temos que agir, nós temos que tomar a nossa atitude para que as coisas melhorem. Deus, que é um Pai de amor, de bondade e de misericórdia, Ele quer o nosso bem. E Ele providencia de todas as formas para que nas nossas vivências diárias do dia a dia, aquelas situações, aquelas pessoas que estão convivendo conosco, sirvam para a nossa melhora. Agora nós temos que buscar, não podemos cruzar os braços e transferir para Deus esta responsabilidade, porque Ele quer que nós tomemos ação, tomemos atitude, até para nós aprendermos com essas situações que são necessárias. Como nós falamos, nada do que está acontecendo na nossa vida foge de um planejamento justo, adequado e necessário para o nosso crescimento próprio. Nós estamos reencarnados no corpo físico para evoluirmos, para nos melhorarmos, para saldar e quitar débitos também que temos com a lei de Deus. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, Ele faz com que todas as situações favoreçam a nossa melhora. Precisamos buscar, precisamos ter esperança, de esperançar. O doutor Sérgio Lopes, também conhecido de nós espíritas, porque é um espírita profundamente conhecedor da doutrina, e é também como médico profundamente qualificado profissionalmente, e numa das suas tantas falas que ele traz para nós também, certa vez eu presenciei ele falar sobre a Ilha dos Sentimentos. E essa história, ela, com alguma adequação, ela encaixa-se perfeitamente no tema de hoje. O doutor Sérgio Lopes, ele serve-se dessa história dizendo que existia uma ilha onde todos os sentimentos, virtudes e situações do ser humano viviam nesta ilha. E certa vez veio uma notícia de que a ilha seria totalmente inundada. E quem recebeu a notícia? O amor. E o amor, como é o amor, ele pensou em todos os que viviam naquela ilha e saiu preocupado, avisando todos: abandonem a ilha, ela vai ser inundada. E todos os sentimentos, virtudes, situações e imperfeições da humanidade começaram a abandonar a ilha. Pegaram os barcos e foram saindo da ilha. E o amor correndo atrás de um, atrás de outro, preocupado se não tinha alguém que tinha ficado para trás.
quando viu que não tinha mais ninguém, porque ele amava muito aquela ilha também, deu mais uma olhada, recorreu aos lugares onde muito ele tinha amado naquela ilha. Quando ele se deu conta, a água estava já tomando conta de toda a ilha. E ele já estava sem local mais para recorrer e começou a ficar desesperançado. E pensou que iria morrer afogado. Quando de repente surge a esperança. E o amor olhou, mas eu tinha avisado todo mundo, você não foi embora, Esperança. E a Esperança olhou para o amor e falou, não, eu jamais vou lhe abandonar, amor. E aí eles ficaram os dois e a água tomou conta da ilha. E eles começaram a nadar e ficaram cansados. Quando o amor olha para o lado, a Esperança estava já desfalecida, sem forças. E ele pensou, meu Deus, será que a Esperança morreu? Mas não diz o ditado que a esperança é a última que morre? Eu estou vivo ainda? Como pode isso? E ele estava tão cansado e vendo a Esperança ali daquela forma, desacordada, pensando que estava morta, quando ele ouve uma voz, amor, amor, eu vou te salvar. Ele olha para um barco e vem vindo um velhinho dentro daquele barco. E aí então aquele velhinho pegou o amor e a Esperança e colocou para dentro do barco. Reanimou a Esperança, que ainda estava viva, por mais que parecesse que estava morta, mas não estava. O amor, bastante cansado, mas muito feliz, nem perguntou o nome daquele velhinho. Descansou também. Quando ele acordou, estava na ilha, a salvo, e pensou, mas eu nem sei o nome daquele velhinho que me salvou. Aí ele lembrou que no alto do monte da ilha que ele foi, estava a sabedoria. E foi até a sabedoria e perguntou, sabedoria, quem foi aquele velhinho que me salvou? E a sabedoria falou, você não sabe quem é aquele velhinho, amor? Não, aquele era o tempo. O tempo, sim, diz a sabedoria, porque somente o tempo é que vai fazer despertar a esperança que não estava morta em nós e compreender e salvar o amor que está em nossos corações. Queridos irmãos, queridas irmãs, que as palavras de hoje possam servir de esperança e de consolação para todos os nossos corações. Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso irmão maior, e eles querem o nosso bem e estão providenciando tudo o necessário para que nós saiamos vencedores de todas as situações da nossa vida. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Após essas tão belas palavras, passaremos então ao passe espiritual coletivo, que independe da presença do trabalhador, mas que depende sim de que cada um de nós possa concentrar os nossos pensamentos, elevá-los ao alto, irradiá-los em todas as direções que assim nos forem necessárias. Vamos então fechar os olhos do corpo físico, direcionar o nosso pensamento em busca da espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara, em busca do Mestre Jesus, amado Mestre querido, de tanta bondade e amor, em busca do Pai. Ó Pai, que neste momento em que as águas são turbulentas e sobem a velocidade incomparável, que Tu nos permita sermos fortes para fazermos nascer em nossos corações esta tão necessária esperança. Dias melhores virão, dias melhores serão construídos por cada um de nós, iniciando pela mudança tão necessária que se faz presente às portas da nossa encarnação, nos convidando mais uma vez para sermos mais bondosos, para sermos mais solidários, para pensarmos muito menos em nós mesmos
e muito mais em quem caminha conosco, para sermos, enfim, mais caridosos e amorosos. Amado Pai, que a Tua luz, que o sol do Teu amor se derrame sobre os nossos corações e faça germinar em nós esta vontade de fazermos cada vez mais o bem, de espalharmos o bem por onde andarmos, nem que seja pelo nosso pensamento, irradiando em direção àqueles familiares que ainda permanecem no isolamento, irradiando em direção aos profissionais de saúde que trabalham incansavelmente, irradiando em direção àqueles que agora passam por momentos de muita dor nos hospitais ou por terem algum familiar querido, algum ente querido que retornou à pátria espiritual. Sigamos firmes, irmãos, conscientes de que o Cristo é o nosso governador e que o amor divino é infindável. Sigamos firmes, conscientes de que a esperança nos moverá hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, a todos então desejamos um ótimo domingo, uma ótima semana, que nós possamos estar sempre na presença deste Mestre tão querido. Muito obrigado.